Chiropractic versus Osteopathy. Conversations between Daniel David Palmer and Andrew Taylor Still. Presentation. Dr. Pablo Diaz, chiropractor from Fevale University, and Dr. Francesco Todd, osteopath from Swansea University. E eu vou comentar em português e em italiano. Ok, muito bem. Okay. Então, espera só um minutinho, eu pegar aquele documento que está aqui. De fato, é muito interessante, é muito engraçado também. Espera só um minutinho. Está aqui. Ok. Today we're gonna talk, me and Francesco Tori in Italy, in Sardinia, about a conversation, a possible true conversation between A.T. Still, Andrew Taylor Still, and D.D. Palmer that he bring to us. And this supposed to be a real conversation between D.D. Palmer and Andrew Taylor Still about the philosophy and the principles of both osteopathy and chiropractic. And I will ask Francesco Tori to talk, to explain this conversation, and I make some questions to Francesco Tori about these conversations. Francesco will that studied in Swansea University in the United Kingdom will bring his view about this conversation, and he will talk in English in Italian and also in Portuguese. Okay, and then the first question I would like to ask Francesco Tori, how you got this conversation? How was introduced to you? Como chegou a ti essa conversação? Como é que você teve acesso a esse documento? Ma è molto interessante dizer que esse documento, eu tive esse documento quando eu fiz o bachelor na Swansea University, in osteopatia. Mas é muito interessante porque ninguém até agora sabe se esse documento foi uma reconstrução ou é realmente o documento original dessa, vamos dizer, essa conversa, esse diálogo entre Palmer e Still. Mas vou ler aqui em italiano porque eu acho que, de fato, o vitalismo é percebido nas duas áreas, da osteopatia e da quiropraxia. Mas... per favore, puoi fare la introduzione anche in italiano? Sì. È importante capire che intanto questo documento è un documento molto interessante, arriva da un percorso di studi ovviamente legato al mio bachelor presso la Swansea University in Galles. È un dialogo che noi effettivamente possiamo percepire come realistico, non abbiamo la certezza, ma in effetti quello che si evince è questa comunione intanto entro le due aree della chiropraxia e dell'osteopatia, di questo, come dire, vitalismo che lega entrambe queste due aree, ma la differenza che emerge fondamentalmente è quella della differente filosofia che c'è dietro i due approcci. Così lo riprendo e lo leggo testo per testo. B.J. Palmer, il dottor Andrew Still dimostrò che la regola dell'arteria era suprema e mio padre, dottor Daniel David Palmer, invece affermava che gli impulsi nervosi sono i motori principali per tutte le funzioni vitali. Entrambi erano caratteri ben noti ed hanno attirato una gran folla tutta raccolta intorno al loro prato. Still durante la guerra civile e lì ha sviluppato i principi dell'osteopatia. Era un uomo alto, ossuto, grossolano, di grande volontà, un uomo molto individuale e scontroso, con una leggera barbetta sul mento. Era un uomo imponente. Il nostro compito era quello di distribuire le copie il chiropratico a tutta la folla, dove avremmo potuto ascoltare il dibattito. Ah sì, go in parts, please.
Now we change for Portuguese, okay? Tá. We go Italian Portuguese. Esse assunto começa explicando que primeiro o Steele era um médico, tá? Isso já é uma diferença que a gente tem que botar na cabeça, de aprender que a maioria dos osteópatas naquela época eram médicos. O Palmer não era um médico, tá? Depois, vamos dizer, naquela discussão, naquela conversa, naquela briga um pouquinho, isso vai aparecer, a diferença que um é um médico e outro não é um médico, então o Palmer disse que é uma vantagem não é ser um médico, não é? Porque o espírito, a energia universal, é livre do prejuízo. Mas vamos lendo e explicando o que vai acontecer na diferença da filosofia da osteopatia e na filosofia da quiropraxia. E começa vamos dizer, começa assim, não é? Aquela briguinha. Siete un ladro, gridò arrabbiato il dottor Steele. Appena Palmer lo affrontò. Avete rubato il mio lavoro e lo avete definito quiropratica. Olha, é muito engraçado. A briga começa assim, você é um ladrão, não é? Gritou o Steele ao Palmer. Você roubou o meu trabalho e chamou isso de quiropraxia. E o Palmer respondeu: como eu posso roubar o que você não possui? Você não tem isso. O Palmer era assim muito, era então mais velho do Steele, mas era muito certo, não é? Como falava. Come avrei potuto rubare ciò che non avete mai posseduto? Replicò il più anziano Palmer, molto ingrassato, molto, molto interessante. E o Steele, molto assim, ho fondato l'osteopatia nel 1874, fece notare Steele. E io fondei a osteopatia nel 1874. È basata sulla manipolazione della colonna vertebrale affinché il sangue fluisca uniformemente senza interruzioni. So io che criei essa matéria, a osteopatia, essa é baseada na manipulação da coluna vertebral, porque o sangue é livre de, sem interrupção, de fluidificar o corpo todo. Tá. O Palmer olhò na cara e disse: io ho fondato la chiropratica nel 1895, rispose il dottor Palmer, no? E io fondei a chiropraxia nel 1895. Essa è basata fondamentalmente sul riequilibrio delle alterazioni della colonna vertebrale per liberare i nervi e per permettere che gli impulsi nervosi fluiscano nel corpo senza interruzione. Olha a differenza. Eu criei a quiropraxia que não tem nada a ver com o sangue, com a lei da artéria. Eu criei essa quiropraxia para ter uma liberação da influência do sistema nervoso para proteger o corpo e fazer na maneira que não tem uma interrupção na comunicação do nervo, do sistema nervoso. Olha, já a diferença da regra da artéria e da regra do nervo entre a osteopatia e a quiropraxia. Non si vede qua, già nel primo scambio del confronto tra Steele e Palmer, emerge subito la differenza tra ciò che è filosofia chiropratica e filosofia osteopatica. Non è un problema di date, perché uno la fonda nel 1874 e l'altro nel 1895, ma è proprio la filosofia che è diversa. Allora che cosa fa Steele? No? È molto ingrassato. Steele fica assim, fica doido, e ele tem que responder para o Palmer. Eu sou um médico. Gritou o Steele. Eu sou um médico. O Palmer, engraçado, respondeu: eu não sou um médico. Muito assim, muito frio. Eu não sou um médico. Eu não sou. É o Steele. Ero un medico molto prima che fondassi l'osteopatia, circa 30 anni fa.
ho cominciato a comprendere il potere naturale di curare dopo un'abile manipolazione e permettere al sangue puro e sano di fluire nella zona malata. Con questa fede, con questo metodo di ragionamento, ho iniziato a trattare le malattie attraverso i mezzi dell'osteopatia, ottenendo buoni risultati. Então, o Still vai dizer, eu sou um médico, eu sou 30 anos já médico antes de começar com a osteopatia. É aprender a manipular, e para mim essa manipulação melhora a circulação do sangue, que vai resolver a doença que tem o paciente. Oi, o Still vai responder o quê? Ele risponde, io non ero un medico prima che fondassi la chiropratica. Di conseguenza la mia mente è stata caricata, non è stata caricata dalle teorie mediche da essere in conflitto con la purezza del principio chiropratico. La chiropratica non ha avuto teorie precedenti con cui confrontarsi. Essa si occupa della forza vitale che circola attraverso il sistema nervoso. Tale forza proviene dal cervello attraverso i nervi come un impulso. Questa è la fonte primaria della vita e della salute. Olha, o Palmer vai responder o quê? Eu não sou um médico. Graças a Deus. Quase graças a Deus. Porque eu não tenho aquela influência da medicina tradicional, que diz que não tenho aquele prejuízo e não tem aquela química. Então, o espírito da quiropraxia não é a regra da artéria, mas é a regra do nervo, do sistema nervoso. Então, a filosofia da quiropraxia é fundada na conexão do cérebro, do sistema nervoso, com o resto do corpo. Essa é a diferença maior entre as duas filosofias. E o Still vai dizer o quê? Ho esitato alcuni anni prima di rendere pubblica la mia nuova scoperta, sentenziò il dottor Still. Infine ho perso la mia posizione su questa roccia su cui la scienza osteopatica fu creata, dove mi sono levato in piedi e ho combattuto molte battaglie. E il dottor Palmer cosa risponde? Forse avete aspettato perché la nostra formazione era medica ed è difficile allontanarsi da quelle idee che sono state completamente inculcate nella vostra mente. La circolazione del sangue è semplicemente un canale attraverso cui l'alimento nella forma liquida è trasportato a tutti i tessuti. Il sangue è secondario e sotto il controllo del sistema nervoso. Então, como o Still começou dizendo eu sou um médico, então eu tenho razão, o Palmer disse, não, você já está errando, porque primeiro a medicina tradicional alopática tem já um problema da química e também tem um problema que não vai ser pura, porque tem a influência do prejuízo. Então, a quiropraxia é baseada, original, sem prejuízo, naquela inteligência universal, que é na inteligência innata do corpo, do sistema nervoso. E a doença vai ser tratada através do quê? Do sistema nervoso, não da artéria. Porque o sangue, o controle do sangue é no controllo do sistema nervoso. E il dottor Still che cosa dice? Continua dicendo, la fonte di energia all'interno del corpo è il liquido rosso, che è chiamato sangue. Il sangue è puro e essenziale per una buona salute. Un'arteria turbata segna il momento in cui la malattia comincia a seminare i relativi semi di distruzione del corpo umano. E Palmer che cosa risponde? La fonte della nostra energia è la forza vitale che circola attraverso il sistema nervoso, replicò il dottor Palmer. Quindi la fonte della nostra energia vitale è attraverso il sistema nervoso. I nervi controllano tutta la funzione vitale, compreso la muscolatura delle pareti arteriose, che controlla la forza e il flusso del sangue contraendosi e distendendosi. Il momento in cui ha inizio una malattia è quando la vertebra slitta in una posizione di scorretto allineamento, detta sublussazione. Ciò limita le vertebre ed interferisce sul nervo, inducendo la sua posizione a diventare anormale, con conseguente malattia. Il corpo è controllato dai nervi e non dal sangue. Oi, a briga começa como? Começa, sì, com a diferença da regra da artéria e do sistema nervoso, mas fica continuando aonde o Palmer
contrabate o Steele dizendo, não é o líquido, não é o sangue, não é lá que está, como dizer, a força vital do paciente. A força vital é no sistema nervoso, é a compreensão, é entender que é o sistema nervoso que controla a função vital, que controla o espírito de uma pessoa, que controla a regra da inteligência universal através da inteligência innata na saúde de uma pessoa. Então, o sistema nervoso, ele fala, em aquela década, não é, dos 1920, ele fala de subluxação como um alinhamento que não é correto das vértebras, mas nós sabemos que na evolução do conceito da quiropraxia, isso não quer dizer que é um tijolo fora da parede, não é? O conceito da subluxação, mas ele fica dizendo assim, tem alguma coisa nas vértebras que está dando uma influência, uma interferência na comunicação do sistema nervoso com o corpo. E o problema não é a artéria. Então, o Steele vai responder o quê? Vai responder a mesma solução que ele tem, porque tem uma solução, que é a regra da artéria. Ele diz o quê? La regola dell'arteria è assoluta, rivendicò il dottor Steele. E Palmer rispose, il sistema del nervo è supremo. Il dottor Steele argomentò, io ho scoperto che la salute è il risultato di flusso libero ininterrotto del sangue attraverso le arterie e le vene. La malattia deriva dall'ostruzione del libero flusso di sangue. Una manipolazione osteopatica libera le aderenze dei muscoli e delle giunture e conseguente regolare il flusso del sangue nella zona malata, con conseguente stato di benessere, come un mezzo di alleviamento del dolore umano. L'allopatia, l'omeopatia e ora l'osteopatia hanno ciascuno apportato delle migliorie sul proprio predecessore. E Palmer risponde che cosa? Se unite l'osteopatia con altri metodi terapeutici, il mondo crederà che l'osteopatia sia insufficiente, dichiarò Palmer, e chiese, che cosa mi dice dei professionisti? Loro non sono soddisfatti dell'osteopatia a tal punto che la uniscono con delle medicine e con la chirurgia. In avvenire, senza la nostra influenza, diventeranno medici e chirurghi. Finalmente i vostri fondamenti si perderanno nella pratica della medicina. Non è che questo Stoni sta dizendo o che o Palmer? O Palmer sta rispondendo ao Steele, que continua dizendo que é a regra da artéria, que ele é um médico, que se tem um fluxo sanguíneo certo, é a solução para resolver as doenças. E o Palmer vai responder o quê? Não está certo não, porque está acontecendo o quê? Que você está misturando a manipulação com a alopatia, está misturando com a química, então ninguém vai acreditar que é a osteopatia que vai resolver, porque tem uma mistura que no final vai produzindo o quê? Vai produzindo osteópatas que são médicos e que vão afrontar o problema com a cirurgia e com a química. É uma mistura que não dá certo, está dizendo o Palmer. E o Steele vai responder o quê? L'osteopatia è una scienza pura e priva di farmaci, insiste il dottor Steele. Essa sopravviverà come tale. E Palmer che cosa risponde? È una scienza priva di farmaci solo nella definizione, protestò con veemenza dottor Palmer. È ben noto che voi frequentemente prescrivete medicinali ed effettuate operazioni chirurgiche. La vostra scuola in Keswick ha un ospedale in cui l'ultima manipolazione osteopatica è l'ambulatorio. Então, aqui a conversa é uma briga de fato, porque o Steele vai também um pouco assim, dizendo que a osteopatia não é alopatia, não é química, mas ele é um médico que só depois começou a tirar a cirurgia e tirar a química, não? Tentando fazer só manipulação. É o Palmer, mais velho, é mais frio, respondeu o quê? Eu sei que vocês têm uma clínica, eu sei que vocês dão manipulação, mas também dão química e faz cirurgia. Então, a manipulação para vocês só está lá, está dizendo. Não tem uma filosofia certa.
E o Steele vai dire o quê? Vai tentar si difendere dicendo è vero che usiamo le terapie migliori di tutti i sistemi terapeutici, rispose Steele, in modo indiretto, ma la pratica osteopatica è pura e senza medicinali. E Palmer dice, e c'è una differenza, esclamò Palmer, la chiropratica non è un sistema terapeutico, essa si occupa esclusivamente delle cause della malattia, essa è una scienza separata e distinta basata sul dare un allineamento alla colonna vertebrale perché è causa della malattia. Então, eles estão chegando em um assunto da diferença entre a osteopatia e a quiropraxia, porque o Palmer responde ao Steele dizendo, não, a quiropraxia não é uma terapia como você entende, misturando manipulação, química, cirurgia, não. A quiropraxia é uma arte de curar sem misturar, baseada na correção da interferência do sistema nervoso, aquela interferência que bloqueia a saúde do paziente. E cosa risponde il dottor Steele? Cosa ne pensate dei microrganismi, dei germi, che sono la causa di molte malattie? Il sangue sano è il germicidia più grande. E il dottor Palmer, alzandosi, deciso rispose, i germi si nutrono del tessuto morto e morente. Restituisca il tessuto ad uno stato di buona salute e non ci sarà più cibo per i germi. Aqui tem o que depois a quiropraxia, a evolução da filosofia da quiropraxia, foi evidenciada dos outros autores. A diferença de quem quer curar uma doença de fora para dentro é na filosofia tradicional da medicina, não é? O problema está dentro o corpo, vamos resolver da fora para dentro. A quiropraxia tenta resolver da dentro para fora. Tem que resolver dentro, da cima para baixo, não da baixo para cima. É uma diferença que depois foi mais explicada nas décadas depois. Mas já o Didi Palmer tá dizendo para o Steele que tem muita diferença na filosofia entre as duas. Il chiropratico è un manipolatore meccanico limitato, mentre l'osteopata è un medico completo, provocò il dottor Steele. L'osteopata tratta il corpo e tutti i relativi disturbi. Il chiropratico tratta la causa di questi disturbi, contestò dottor Palmer. La subluxazione delle vertebre come causa della malattia era un principio originale. Nessun'altra scienza lo ha mai insegnato prima. Aqui eles estão dizendo o quê? Que o Palmer está dizendo para o Steele que a primeira causa é o sistema nervoso. Não tem jeito. Curar a doença tentando curar só com a regra da artéria. Então, um negócio que a osteopatia é feita de médicos que são até osteópatas, para o Palmer é vamos dizer, não é um fator que dá mais valor. Até um prejuízo. É um problema ser médico, porque tem a toda aquela, vamos dizer, a tudo aquele prejuízo, toda aquela formação que não deixa trabalhar livre di pregiudizio, não é? E quindi continuano. Io affermo che la chiropratica è figlia dell'osteopatia, sostenne il dottor Steele, perché la chiropratica è figlia dell'osteopatia. E Palmer che cosa risponde? Di tutti i sistemi terapeutici conosciuti, osteopatia è la sola che abbia qualche somiglianza, perché entrambe lavorano sulla spina dorsale, riconobbe il dottor Palmer. Se fossero parenti sarebbero cugini lontani. Poi Steele va dicendo, para mim, a quiropraxia è figlia da osteopatia. O Palmer vai responder o quê? Sai, meu filho, não. Nem pode ser que são, vamos dizer, da mesma família, mas longe. Longe. Não pode ser que são que a quiropraxia, só porque a osteopatia e a quiropraxia tem aquela manipulação da colonna. Não é a mesma coisa. E che cosa dice Steele? Che discorso contraddittorio. I chiropratici hanno usurpato parte dell'osteopatia e la stanno falsificando sfacciatamente, precisò Steele. E Palmer che cosa risponde? I professionisti del massaggio e dei movimenti svedesi
hanno fatto la medesima cosa, quindi rivendicando con rivendicazione sull'osteopatia. Il trattamento osteopatico generale è molto più di una combinazione tra massaggio e movimenti svedesi. Essa include lo stretching dei nervi, una correzione della colonna vertebrale e una manipolazione delle vertebre. O Steel está dizendo, não é? Mas a osteopatia tem também tem que fazer massagem, tem que fazer aquela ginástica svedese, dá também stretching dos nervos, mas o Palmer respondeu, não, isso não tem nada a ver com a filosofia da quiropraxia, estamos falando outra coisa, porque não tem nada a ver que você vai fazer massagem da massagem e fazer stretching. E Steele, che cosa dice? La razza umana necessita anche dei benefici dell'osteopatia. E Palmer risponde, l'umanità protesta per la cura osteopatica. La premessa della chiropratica è semplice, così come tutte le grandi cose sono semplici. Disse in modo deciso il dottor Palmer e continuò, essa può essere troppo semplice perché la vostra mente complessa capisca. E Steele risponde, l'osteopatia è complessa soltanto quando esercitata da alcuni, tranne che dal suo fondatore, poiché spesso la snaturano delle sue premesse originali. Oi, aqui está saindo uma discussão, um problema que de fato tem o Palmer e que tem também o Steele. Porque eles estão dizendo que depois tem que ver aqueles que são, vamos dizer, mixer, que vão, assim, tentando juntar a quiropraxia, aquela filosofia com outras técnicas. Então, esse problema tive o Palmer e também tive o Steele. Porque começaram a fugir da Palmer College e também começaram a fugir do controle de Steele, tá? E os dois conversando estão dizendo isso. Então, a questo punto il dottor Steele aggiunse, se i principi fondamentali della chiropratica e dell'osteopatia sono differenti, chi vivrà vedrà qual è il corretto e sopravviverà. E Palmer risponde, il tempo ha perpetuato e sempre perpetuerà questi due metodi e quale sarà il migliore. A questo punto il dottor Steele aggiunse, se i principi fondamentali della chiropratica e dell'osteopatia sono differenti, chi vivrà vedrà qual è il corretto e quello che sopravviverà. E Palmer risponde, il tempo ha perpetuato e sempre perpetuerà quei metodi che meglio serviranno all'umanità. E soltanto il tempo dimostrerà quello che è superiore. Então, a conversa vai acabar dizendo o quê? Vamos ver. Será o tempo que vai dizer se a osteopatia é melhor da quiropraxia ou não, ou a quiropraxia é melhor da osteopatia, o tempo. Mas, aquele conceito do tempo, eu também fui o Stephenson, e depois evolveu. É o tempo, todo mundo precisa de tempo. You are now connecting many principles and forgetting the timeline. But we should do that. We should connect these different concepts and different philosophy, and make new philosophy, nowadays philosophy. That's very important, I think. And evolution. This is evolution. Yes, it's chiropractic needs evolution. Osteopathy needs evolution. That's a very, very important thing. Eu vou falar em português também, porque o pessoal de várias línguas estão ouvindo. Então é importante, né, que você conectou, né, eventos fora dessa linha do tempo. Falou do Stephenson agora, mas na realidade é uma coisa que nós devemos fazer. Nós devemos fazer essa provocação, porque nós devemos buscar essas conexões. Nós devemos buscar o que é novo, né, na quiropraxia e na osteopatia. Isso é fundamental, né? E falando assim, né, você trouxe todo esse diálogo, né? You brought all this conversation between Andrew Taylor Steele and D.D. Palmer, and I think it's very important to talk about what we have here in chiropractic between the osteopathy and chiropractic, the differences about these two disciplines, healthcare disciplines. It's very important to explain everybody that chiropractic is not a technique. Osteopathy is not a technique. All these are science.
are disciplines, healthcare disciplines or professions, for example. Okay? Então, é importante fazer toda essa provocação e também trazer um pouco aqui do quais são as diferenças, né, que nós vemos como quiropraxistas, nós vemos entre, no caso, a osteopatia e a quiropraxia. É importante, acima de tudo, fazer com que as pessoas compreendam que quiropraxia, nem a quiropraxia nem a osteopatia são técnicas, né? Elas são ciências, né? Ou disciplinas de cuidado em saúde, ou mesmo são profissões, né? Em outras palavras, né? E both chiropractic and osteopathy have not only one procedure, but we have many different types of methodologies for diagnosis and also for techniques or procedures. Então, isso é muito importante, fazer que as pessoas entendam que tanto a quiropraxia quanto a osteopatia são complexas, tem vários tipos de metodologias e técnicas, não somente para o diagnóstico, mas também para o tratamento, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre as diferenças que a gente tem, e é muito importante trazer, né, o Modernized Chiropractic, o primeiro livro de quiropraxia, primeiro livro publicado de quiropraxia, escrito pelo Solon Langworthy, Oakley Smith e Manora Paxson, nos anos perdidos da quiropraxia. It's very important to bring here that the difference that are written in the Modernized Chiropractic book. The first written book in chiropractic was not the Palmer book, it was written by Solon Langworthy, Minora Paxson, and Oakley Smith. And this book brings a lot of difference in the perspective between osteopathy and chiropractic in the perspective of chiropractic. Okay, and they bring several topics. For example, one of these topics is the law of artery. Is one very important topic, and another topic is very important is the primarity of the vertebral spine in chiropractic. Is not the same in osteopathy. Okay, and also what more we can say, the principles of the dysfunction is a subluxation, that means an interference in the nervous system. Okay, is opposite to the law of artery or the flow, the flow of fluids. Okay, it's very important to consider. And então é muito importante, trocando para o português aqui, as diferenças propostas no livro Modernized Chiropractic, do Solon Langworthy, Manora Paxson e Oakley Smith, onde trouxe na perspectiva da quiropraxia diferenças dentro da quiropraxia, não somente da lei da artéria e a lei do nervo, entre aspas, né, na quiropraxia, e a lei da artéria na osteopatia, mas também os conceitos e principalmente a visão da quiropraxia, onde a subluxação, a disfunção estava na coluna, e não naquela época, né, e não nas extremidades, e não na parte muscular, né, então estava justamente na coluna. Isso é totalmente diferente da abordagem da osteopatia. Okay? E agora, continuando, when we see today, when you go to the office of a chiropractor and an office of an osteopath, you see many differences, not only in the, how can I say, in the structure, the tables, the chairs, and the instruments for procedures, but also in the protocols and the way that the osteopathy directly do the procedures and chiropractic do the procedures are very, very different. And the technique of chiropractic is different. The most traditional techniques are different in both professions. Então, é importante ver que a dinâmica, quando você entra num consultório de quiropraxia ou num consultório de osteopatia, existem muitas diferenças, não somente nos móveis, nas mesas, nos equipamentos, né? Mas nós vemos diferenças, né, também, digamos, na metodologia, na forma como faz os procedimentos, na forma
no tempo, na forma que faz os diagnósticos. Então é muito diferente, né? Então dá para ver que existe uma arte diferente, né? Now we can see that there is a different art between chiropractic and osteopathy. And I see, when I go to Europe and many countries in Europe, I see many osteopaths wanting to know more about chiropractic into domain chiropractic techniques, and that is something very interesting we can see. And also in the side of chiropractic, we also see this. Chiropractors also have some doubts, curiosity about osteopathy techniques, but more stoned don't want to abandon the bubble of chiropractic sometimes. It's a small difference. Chiropractors are more closed, and osteopaths are more open, more, how can I say, more close to more near to physiotherapy, then more approach to physiotherapy, more contact with physiotherapists, and chiropractors less contact with everybody, more close and more inside of a bubble. And this is very, very big difference, assim. Então, realmente, o que eu vejo, que muitos quiropraxistas, né, osteopatas na Europa querem se aproximar da quiropraxia, querem saber mais, conhecer mais técnicas da quiropraxia, e também existe uma grande curiosidade. E essa curiosidade existe também do quiropraxista para com as técnicas do osteopata, mas o quiropraxista é um pouco mais preso, mais limitado, mais fica mais no seu universo, digamos, mais fechado. Pio chiuso. Já o osteopata é um pouco mais aberto em coisas novas e admira muito a quiropraxia. Ambos admiram uns aos outros, né? Mas, assim, a quiropraxista muito mais fechada. Oi, Pablo, uma provocação. Você me diga na história que mudou a história da quiropraxia e da osteopatia. Temos quantos autores osteopatas que viraram quiropraxistas e quantos quiropraxistas viraram para a osteopatia? Può parlare, Molto mais. Parla anche in italiano, per favore. Ecco, se noi andiamo, perché poi la storia che ci insegna, no? È la storia che ci fa capire il nostro passato e ci fa capire quello che è il nostro presente e ci proietta verso il futuro. Cioè, per conoscere il presente, sapere quale potrebbe essere il futuro, dobbiamo conoscere la storia, il passato. Allora, io che l'ho studiata un pochino di storia dell'osteopatia e della chiropratica, ma Pablo, tu sei più esperto di me. Fammi qualche nome di qualche osteopata che è diventato un grande chiropratico e di quanti chiropratici sono diventati osteopati. È una provocazione. Yes, I will answer your question. Many osteopaths belong to chiropractic history, and I just need to talk about two that magnificent, very, very important also in chiropractic. One is Major Bertrand de Jarnay, this great osteopath, and also chiropractor. But I need to talk another one is very, very important, that it was a Belgian osteopath that went to Palmer to study chiropractic, is Henri Guillet. Also an incredible osteopath that belong to chiropractic history now. Oggi, perdonami Pablo, ma oggi quindi possiamo dire che in un'ottica del futuro, oggi esiste anche la chiropratica posturale, esiste la chiropratica viscerale, esiste la chiropratica con delle tecniche craniali, perché questa contaminazione che evita, l'intelligenza universale è questa. Ma sono due filosofie diverse. Very good. Yes, very good. I must confess that we have also the entrance of osteopathy inside of chiropractic, and one of the first gates was the reflexive technique by Hug Logan,
and Desjardins, because this was the age of Aquarian of chiropractic in the decade of 28, decade of 30. And this moment was a moment that many reflexive techniques get into the chiropractic, and not only Desjardins, but others also. And then we have now in chiropractic not only reflexive technique, but corrective techniques like chiropractic biophysics. We have here in Brazil ortho system. We have, for example, posture adjusting techniques in the chiropractic. We have a cranial chiropractic. We have somatovisceral, la chiropratica somatoviscerale. Okay, it was all root of osteopathy. Okay. Ti posso fare, Pablo, perdona. But mix it, of course. But we do in chiropractic this technique, but with the mentality of chiropractic, that we link these techniques. For example, Logan, for example, we get inside of chiropractic the seed to grow up and communicate with muscle, to see the muscle strength, role of muscle strength and weakness in the playing in subluxation, giving effect in subluxation, and also structural analysis of a Wheeler Carver, the distortion patterns of Wheeler Carver that relate to the subluxation, bringing answers that the Palmers and also the lost years of chiropractic, the authors Solon, Manora, and Oakley answer that they don't bring to chiropractic, and these authors make a lot of grow in the chiropractic profession also, and I think one day will be maybe all fused in one. It's very Pablo, possible. in questo assunto, altra provocazione, un'altra provocazione. Negli anni 90, quando io stavo studiando ancora fisioterapia, un mio professore molto anziano e molto perspicace, aquele professor, sabe, parecia o Didi Palmer. Ele era um professor, ele era um ortopedista, um médico. Ele disse: cara, essa turma vai ser uma boa turma de fisioterapeutas, mas você, antes de ser fisioterapeuta na área da traumato-ortopedia, você tem que entender do sistema nervoso. Se você não vai entender do sistema nervoso, você vai não entender bem daquela reabilitação traumato-ortopédica. Então, agora, 25 anos depois, 30 anos depois, vou dizer: oi, o cara estava com razão. Então, é uma provocação. É por isso que eu acho muito certo no Brasil que tem fisioterapia e tem aquela especialização em quiropraxia. E vamos de novo para aquele assunto. Isso é muito polêmico. But this is very polemical because eu sei, mas é uma provocação. Hey, Tori, man, you are osteopath and chiropractor, and also physiotherapist. And me, I am a chiropractor and physiotherapist, and also chiropractor, a physiotherapy specialist in chiropractic. I was the first chiropractor that is also a physiotherapist specialist in chiropractic. I have the bachelor's degree, like a DC, and also the specialization of Federal Council of Physiotherapists. And this is very, it's very hard to talk this. We are living together, working together sometimes in some clinics, but we don't talk. This is very, how can I say? This is very, it's a taboo. We cannot talk about this, understand? When you talk about this, and I guess I will cut this video in this part. Tem que provocar, tem que brigar, tem que movimentar. Yes, but I tried to do it. I tried to do it many times, and I was, understand? But put it on fire. Like it set on fire. We set fire on me, okay? When you talk many language of
same me. we talk. But they don't want to talk about this. And then I give up teaching for physiotherapists here in Brazil. I give up teaching because a lot of confusion. And then it's something like it's very difficult. Okay? Então, para terminar a conversa, eu adorei muito a conversa de hoje. I like it too much to talk today, but I need to translate to Portuguese, something that we talk. Muito interessante, né, que existem muitas técnicas da quiropraxia, né, que tem similaridade com a da osteopatia, né? A técnica diversificada foi uma porta de entrada também para muitas técnicas, não somente a técnica diversificada, mas as técnicas reflexas, né, favoreceram muito a entrada, né, de técnicas da quiropraxia, da osteopatia na quiro, que foram consideradas técnicas complementares dentro da quiropraxia, técnicas posturais, quiropraxia biofísica, né? Então, a terapia quiropraxia craniana, quiropraxia somato-visceral. Então, essas técnicas entraram na quiropraxia e hoje, realmente, a ciência fala também do tratamento multimodal, né? Science talk a lot about multimodal treatments, and that's what we do here in Instituto Coluna Vertebral, for example. E você trouxe muitas informações a respeito dessa questão. Você tocou na palavra especialidade, é um assunto proibido aqui no Brasil, né? A gente falar, porque isso dá uma polêmica. Então, os profissionais chegam a estar trabalhando já em clínicas juntos, né? Graduado, eu fisioterapeuta especialista, e eles até conseguem, porque está crescendo o número, né? Estão se batendo. Então, o que acontece é que não se pode tocar no assunto. Só isso. A gente se tolera, mas eu tenho os dois num só. Então, o lado direito, né? Eu quiropraxista esquerdo, eu vou fazer duas caras assim, né? Fisioterapeuta graduado em quiropraxia, né? Federação Mundial da Quiropraxia e aqui, Conselho Federal da Fisioterapia. Tá? Então, eu prefiro brigar menos comigo mesmo, nem brigar também com os colegas aqui. Eu me dou bem com todos, então, mas é complicado. Ainda precisa ser maturada essa situação, né? Maturar, é maturação. Tá? Não se pode falar, tem pessoas que, se a gente falar nisso, vai ficar complicado. Mas, por falar, a gente tem a formação, tem a experiência, tem ciência, tem arte, tem filosofia nas várias áreas. Eu sou, como você, especialista, sou fisioterapeuta, sou E falo porque a profissão precisa de um debate, para crescer, mas podemos crescer sem misturar a filosofia da osteopatia e da quiropraxia. Tem uma questão muito grande que é a questão da identidade. La identità. Una questione molto importante. La identità. Però se la storia ci insegna che Desjardins è stato un buon chiropratico, pur essendo non significa che ha tradito l'osteopatia per la chiropratica, ha aiutato anche la chiropratica, ma io sono sicuro che quando lui trattava i pazienti, quando faceva un trattamento osteopatico entrava nella modalità filosofica dell'osteopatia e quando faceva un trattamento chiropratico entrava nella modalità filosofica del trattamento chiropratico. Questa è la grande forza di chi riesce a fare queste due cose. Io capisco tutto che ha parlato, ma è importante. I will speak in Portuguese and then I translate to English. It's very important to understand the limitations we have nowadays. É importante falar que nós temos limitações and the understanding of this paradox, para compreender esse paradoxo todo. But I know that we must go ahead. We must go ahead and give time to time. Precisamos ir em frente e dar tempo ao tempo. É isso che eu acho importante. Credo che hai ragione, certo. Il tempo è... Beh, questa conversazione finisce proprio col tempo, no? Lo stesso tempo. Il tempo... We get back what they conclude in the conversation, that only the time will tell. Only the time will tell. Diamo il tempo al tempo. Pablo, grazie.
Grazie, arrivederci, amico. Arrivederci la prossima È settimana. molto buono vederti. Ciao. Anche per me è molto molto formativo. Un abbraccio. Grazie.